Porque não basta a gente só estar motivado pelos motivos corretos. Nós temos que agir de forma correta também. Olá, meus irmãos, a paz, tudo bem com vocês? E o tema do vídeo de hoje é agir pelos motivos certos, mas com atitude errada. E o que isso quer dizer, né? O que quer dizer você agir pelo motivo certo, mas com atitude errada? Bom, isso quer dizer que está certo você querer defender aquilo que preza, mas a forma como você defende isso pode estar errada. Eu tive essa experiência nesse final de semana, que eu tomei uma atitude. Eu estava motivada pela razão certa, mas a forma como eu me posicionei sobre isso estava errada. E o Espírito Santo me incomodou muito sobre isso. E eu fiquei me auto-questionando: será que eu estava errada em defender isso? Será que eu estava errada em apoiar isso? Será que eu estava errada em querer fazer o certo? E o Espírito Santo disse que não. Eu estava agindo pelos motivos certos. Mas a forma como eu defendia isso, a forma como eu estava me posicionando, estava errada. Porque isso estava fazendo as pessoas se afastar de mim, entende? E esse é o tema que eu gostaria de conversar com vocês hoje. E para nos aprofundar nisso, eu gostaria de trazer João, capítulo 18, versículo 10. Nesse capítulo, Judas e os soldados foram até Jesus para prendê-lo. Mas Pedro, por amor e zelo ao mestre, puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Pedro cortou a orelha do soldado porque queria proteger Jesus. Aqui a gente vê que Pedro estava motivado pelo motivo certo, que era proteger Jesus. Mas a atitude que ele teve foi errada, não era a atitude que Jesus queria que ele tomasse. Então a atitude de Pedro era defender Jesus. Mas não era esse o caminho que Jesus queria. A motivação estava certa, mas a forma como ele foi resolver esse problema estava errada. E muitas das vezes, nós mesmos, por indignação, por querer fazer justiça, por esse desejo, né, de querer fazer justiça, a gente age de forma impulsiva. A gente age sem pensar, sem analisar, sem refletir, e nós acabamos nos posicionando de maneira errada, de maneira agressiva, de maneira que faz com que as pessoas se afastem ou queiram discutir conosco, e não de fato refletir para a resolução do problema. Então, às vezes, nós agimos como Pedro, por querer proteger aquilo que nós zelamos, aquilo que acreditamos, usamos da ignorância, da força, da raiva, e não está certo. Não é assim como Jesus resolveria os problemas dele. Então, nós devemos analisar como vamos nos posicionar para defender aquilo que nós acreditamos, para defender aquilo que nós acreditamos ser o certo, entende? E eu sei que muitas das vezes, quando a gente age de forma impulsiva, a gente se sente culpados. Mas olhe para Pedro novamente. Pedro não agiu por maldade. Então, o fato de você ter agido de forma impulsiva não significa que você agiu por maldade. No entanto, nós devemos avaliar nossas atitudes e principalmente a intenção por trás delas. Antes de Deus olhar a nossa obra, ele vai olhar a intenção que está por trás disso, ele vai olhar para o nosso coração, para a intenção que está no nosso coração ao realizar isso. O Espírito Santo me incomodou porque eu estava agindo de forma errada, mas com o motivo certo. Então, cabe eu alinhar aquilo que eu defendo com a forma como eu defendo, sabe? Porque Deus, ele agiu em mim, ele falou comigo sobre a forma como eu estava agindo. E eu fui super aberta a isso e eu de fato me arrependi de ter agido daquela forma. Eu estava indo pelos mesmos motivos, eu ainda defendo aquilo que eu estava defendendo, mas eu não agiria mais daquela forma. Eu fazeria de uma outra maneira, sabe? De uma maneira mais mansa, mais branda, sem xingamento, sem agressividade. Então, se você se arrepende de ter agido assim, assim como eu me arrependi, isso é um bom sinal de que Deus está trabalhando no nosso interior, no nosso caráter, na nossa postura e como nós age perante as pessoas, perante a sociedade. Então, aqui a gente devemos aprender com a situação e buscar melhorar a forma como a gente reage, como a gente fala,
como a gente lida com as nossas emoções. Isso é muito importante também, porque se a gente não sabe lidar bem com as nossas emoções, a gente vai agir conforme as nossas emoções. Então, isso é algo que nós devemos avaliar também. Então, lembre-se, a sua motivação pode até estar correta. Agora, a gente tem que alinhar a nossa motivação com as nossas emoções, com as nossas falas, com os nossos pensamentos, com a forma como a gente age. Porque não basta a gente só estar motivado pelos motivos corretos. Nós temos que agir de forma correta também. Agir de forma coerente com aquilo que nós estamos defendendo. E não só com base na emoção querer agir sem pensar de forma impulsiva. Devemos parar para analisar, para refletir e assim tomar uma decisão melhor, uma decisão mais assertiva, de forma mais coerente, mais sábia, que possa edificar o outro também, que possa trazer paz para a situação, resolução para a situação, e não mais desavenças ou discussões. Bom, esse foi o vídeo. O vídeo foi um vídeo curto, mas eu queria trazer essa palavra para vocês, que foi uma palavra que Deus falou comigo, que Deus tratou primeiro comigo. Eu gostaria de trazer para vocês que vocês também reflitam e nós, todos nós juntos, possamos melhorar e ter atitudes melhores. Não agir simplesmente de forma impulsiva e achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós somos filhos de Deus, nós temos a mente de Cristo e devemos ser cautelosos e inteligentes na hora de nos posicionar. E não sair falando qualquer coisa ou de qualquer forma. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Fiquem em paz.